Olá pessoal, meu nome é Ronaldo Carvalho, eu sou veterinário, diretor da Companhia do Leite e estou aqui hoje para tratar com vocês sobre algumas polêmicas sobre a metodologia da Companhia do Leite para adequação à Instrução Normativa 77. Bom, nos últimos 6 meses, a partir de 2019, a gente participou aí de toda a equipe da Companhia do Leite participou de cerca aí de 40 eventos vinculados à Instrução Normativa 77, nos quais a gente tem nos posicionado a favor da implantação da normativa. E nesse posicionamento nosso, temos envolvidos aí em algumas polêmicas, as quais eu gostaria de esclarecer e não deixar dúvidas sobre o posicionamento da Companhia do Leite. Bom, a primeira questão é possível implantar o que está previsto na normativa 77? Na nossa opinião, sim. Com ressalvas. Bom, beleza. Quais seriam essas ressalvas? Essas ressalvas seriam muito simples. A grande questão nós temos determinados desafios de infraestrutura no país que a grande questão como o Ministério da Agricultura vai tratar as ocorrências de problemas em que as empresas não conseguiram atender a normativa, devido não à gestão da empresa, mas sim problemas de infraestrutura, como que o Ministério da Agricultura vai tratar isso e como as empresas vão produzir evidências de monitoramento dessas ocorrências. Então, isso que vai diferenciar a questão. E aí, nesse contexto, eu gosto de dizer o seguinte, porque quando eu digo que sim, eu estou dizendo que eu acredito que o Brasil é capaz de ter um leite de qualidade. Eu não concordo de espécie alguma de dizer que, devido a problemas de estrada e problemas de energia elétrica, o Brasil não pode ter leite de qualidade. Então, o problema existe, os problemas de estrada e energia elétrica, os quais nós estamos fazendo referência a essas ressalvas, eles existem, isso é indiscutível. É claro que nós temos hoje no país problemas de energia elétrica, é claro que nós temos problemas vinculados à estrada. E uma questão que vale ressaltar, hoje nós estamos num país que é continental. E aí eu gosto de dividir isso da seguinte forma. Eu tenho o Brasil 1, o Brasil 2 e o Brasil 3. E eu tenho 70% do leite do país aqui no Brasil 3. E aqui no Brasil 3 é o local onde nós temos menos problemas com estrada e energia elétrica. Por isso que eu acredito sim que é possível a gente ter leite de qualidade aqui no Brasil, porém, quer dizer que aqui nós não temos problema? Veja bem, vou repetir, nós temos menos problemas de estrada e energia elétrica nessa região. Bom, o que nós precisamos de fazer, então, o que eu entendo que é necessário que seja trabalhado aqui? Um monitoramento desses problemas. Vamos lá, como fazer aqui um monitoramento e os planos de ação de correção desses problemas? Vamos entender isso aqui adiante. Bom, primeira questão voltada para a estrada. Eu desconheço um laticínio que tem esse levantamento aqui. Não estou falando que não existe, eu só desconheço. Qual que é o número percentual e o número de propriedades com acesso limitado, com problema de acesso? Essa é a primeira questão. Bom, e aí a gente tem que destrinchar o entendimento disso. Dessas propriedades que você identificou com problema de acesso, quais delas que nós temos possibilidade, quantos por cento delas nós temos possibilidade de corrigir? De forma simples, o produtor pode se virar e arrumar a estrada lá. Vamos dar um exemplo clássico. Vacas atravessando a estrada, tem esterco, atrapalha o caminhão chegar, passou um fio de arame lá, cercou a vaca, não passa na estrada mais, está resolvido. E pontos em que essa correção deveria ser mecanizada, que ia depender de prefeitura, depender do governo, ou podendo até
ter uma parceria público-privada, os produtores de laticínio e a própria prefeitura. Seguindo, desses pontos com acesso limitado, quais pontos que não vou conseguir corrigir e esse produtor teria que levar o leite no tanque comunitário e ele interessa de levar o leite no tanque comunitário? Bom, seguindo, quais desses pontos eu poderia conviver? A frequência de problema para chegar nessa propriedade só em uma semana de grande concentração de chuva e com a ajuda de trator, das próprias fazendas e tal, tem recursos em que consigo, em caso de necessidade, ir lá e promover o deslocamento do caminhão com facilidade. E, por fim, quantos por cento desses produtores que de fato seria inviável trabalhar com eles porque eles não atenderiam essas questões acima? E desses produtores aqui, qual que é o percentual do volume da empresa que está nessa situação? Se a gente chegar e percorrer esse caminho aqui, vocês vão perceber que o problema ele se torna insignificante. É disso que eu estou falando. Quando a gente olhar para a região 3 que eu sinalizei aqui, se eu percorrer esse caminho aqui, esse problema, ele não vira um limitador da gente atender a normativa, né? Ele dificulta, ele vai gerar ocorrências, vai ter propriedades em que nós vamos ter dificuldade de atender os números, e aí nós vamos percorrer e ver quais dessas soluções nós temos, e se não tem solução, essa propriedade não é apta para poder produzir leite. É disso que nós estamos falando. Bom, no que diz respeito à energia elétrica, né, nós temos aqui, eu estou falando aqui mais na região sudeste, se a gente for olhar no sul, talvez a gente inverteria, né, estaria trabalhando isso aqui de abril a setembro, mas a grande análise aqui, a grande questão é, nós temos períodos, na região 3, nós temos período de chuva e nós temos período de seca. Nesse período de chuvas, aumentam as nossas ocorrências de problema de energia. E aí, olha a questão, na região 3, isso aqui vai acontecer, ó. Estou jogando para cima, estou exagerando, eu vou ter 30 dias de falta de energia, né? Desses 30 dias de falta de energia, significa que mais 150 eu tenho energia. E eu tenho 150 dias aqui para poder coletar a amostra. A outra questão é que a interrupção da coleta de produtores, ela ocorre numa combinação de 5 resultados. Resultado do mês 1, do mês 2, do mês 3, do mês 4, do mês 5. E aí eu faria uma média trimestral, faria a segunda média trimestral e depois a terceira média trimestral. Então sempre vai ocorrer numa combinação de 5 resultados. Então observe o seguinte, para ver que a gente não pode falar que isso aqui é um limitador. Eu teria máximo 30 dias que poderia dar problema, e esses 5 dias aqui, eles precisam esses 5 dias aqui de coleta de amostra, né? Se eu tiver mais de uma coleta por mês, que seja 10 dias de coleta de amostra, eles precisam de ocorrer ou aqui, ou parte deles que tenham ocorrido aqui, né? Agora a gente pensar que eu vou pegar 5 dias aqui, vou colocar todos eles aqui e eu vou gerar uma injustiça junto do produtor ou a limitação do produtor de produzir leite, aí é muita teoria da conspiração, né? É disso que nós estamos falando, então nós precisamos ter esse rastreamento. E aí o que eu estou observando no depoimento de algumas pessoas é que eles simplesmente fazem inferência, nós temos um problema de energia. Mas quanto que é o problema de energia que você tem, né? E aí essa mensuração é que eu não vi ninguém fazer ainda, né? E aí isso aqui, ó, que eu estou citando aqui, para a região 3, eu tenho certeza, nós não temos lugar, uma região específica, uma localidade específica que nós temos uma falta de energia, né? Falta de energia mais do que 30 dias no ano na região 3. E aí você fala assim, não, mas eu conheço uma localidade específica que lá não tem energia, que não chegou energia ainda. Beleza, essa localidade ela não serve para poder produzir leite. Essa localidade ela não está no sul de Minas, ela não está em Castro. Então, assim, ela não está em localidades que são representativas da produção de leite, né? É disso que a gente está falando, né? E ainda a gente ainda traz ainda uma pergunta aqui embaixo. E aí?
Um cara desse que está numa localidade, que tem uma limitação de energia e ele tem a necessidade, é da cultura dele de produzir leite, ele tem essa necessidade e aquilo ali é significativo para a renda dele, então, será que não está na hora dele adquirir um gerador para ele garantir a sobrevivência dele? Né? Então, esses pontos é que a gente entende que precisam ser melhor monitorados. Né? Então, a gente não estava preocupado com a questão de um posicionamento nosso de que a gente não queria discutir a desculpa da estrada e a desculpa da energia elétrica. E algumas pessoas entenderam que o nosso posicionamento é de que não existia problema de energia elétrica e que não existia problema de estradas. Nós temos clareza que existem os problemas de energia elétrica, temos clareza que existem os problemas de estrada. Aonde esses problemas? Nas empresas em que elas iniciaram o trabalho. Depois de fazer todo um monitoramento, fazer a parte dela, que nós vamos ver aqui adiante. E ela ainda permanecer com determinados problemas, aí vem a grande questão que nós lançamos aqui atrás. Como que vai ser, né, o posicionamento do Ministério da Agricultura, essa nossa ressalva, na gestão das ocorrências. Tá, mas antes disso, eu quero tratar o seguinte com vocês. Quais são os nossos desafios? Então, olha só. Primeiro desafio. Temperatura do leite no caminhão. Essa temperatura do leite no caminhão, ela tem que chegar na indústria a 7 graus. Certo? Bom, algumas pessoas estão contra isso aqui. Pessoal, nós precisamos de ter uma responsabilidade que a qualidade do leite vai ser armazenada na indústria. Com a menor temperatura que você fizer o leite chegar na indústria, você divide, né? A indústria consegue dividir com o produtor o custo dessa refrigeração. Montar banco de gelo na indústria para poder fazer toda a refrigeração necessária, montar sistema de refrigeração em caminhões, vai encarecer o processo, sendo que nós já temos os equipamentos de refrigeração nas fazendas. Né? Então nós precisamos destrinchar o monitoramento disso aqui nas propriedades. E aí olha a quantidade de falha que a gente pega lá na propriedade. Primeira coisa, qual que é o percentual, quais são as pessoas lá, lá nas fazendas, né, com esses problemas aqui? Vamos entender. Então, ó, temperatura do leite na coleta. Quem são os produtores e quantos são os produtores que o leite é coletado com a temperatura alta, acima de 7 graus aqui. Quais são e quem são? Então, veja bem, aqui nós não estamos discutindo ainda a calibração do tanque, nós estamos discutindo o momento em que o transportador chegou na fazenda. Né? Quais são e quantos são? E aí aqui eu dei o seguinte exemplo. Pensa um produtor de 1.000 e um produtor de 50 litros de leite por dia. Os dois estão na mesma linha e o leite dessa linha está chegando com temperatura aqui de 8 graus. Eu tenho 2 produtores para poder conversar. É claro que eu tenho que tentar pelo menos conversar com o de 1.000 primeiro, porque esse cara aqui resolve mais o meu problema. Né? O volume dele impacta muito no resultado do caminhão. Então eu preciso fazer esse monitoramento primeiro. Então, aonde que eu coleto leite com alta temperatura? O que eu posso fazer para negociar com essas pessoas a coleta em outra temperatura? Dá para mudar o horário de ordem? Dá para mudar com o transportador? O momento que ele vai passar? Em vez de passar na ida, dá para passar na volta? Dá para trocar esse produtor de linha por qualquer motivo? Né? Sempre respeitando a logística, nós não temos espaço para diminuir nossa competitividade. Eu não quero, de espécie alguma, em que a gente diminua a nossa competitividade. Não é isso que eu estou recomendando. Né? Eu estou recomendando que a gente faça uma análise criteriosa se existe alternativa para a gente mudar a temperatura de coleta aqui e fazer essa mudança numa quantidade necessária para que a gente garanta isso aqui. Não precisa exagerar nas discussões, criar problemas políticos, criar outros problemas, inclusive de política leiteira, né, de relacionamento com o produtor, para poder chegar isso aqui a 5 graus. Não estou dizendo isso. Né? Eu conheço empresas altamente criteriosas que estão entrando num conflito com o produtor para trazer isso aqui para o leite chegar
próximo de 4 já. Bom, quantos por cento dos seus produtores têm problema de calibração de tanque? Muito frequente esse problema. Esse problema está muito frequente. E aí eu vou, para aquelas empresas que não fizeram trabalho nenhum nesse sentido aqui, ela tem aí entre 10% e 20% dos seus tanques com problemas significativos, né? Quantos produtores e quais nós temos problema na capacidade do tanque, fica leite para fora? Quantos tanques e quais o produtor tem o hábito de desligar para poder economizar energia, né? Então nós temos aqui problemas significativos. Quantos tanques e quais podem ter algum problema de estar estragado mesmo, problema na agitação, falta de gás, né? Não está atingindo a temperatura necessária, ou demora a atingir a temperatura necessária. Essa análise já seria mais criteriosa, se você não consegue fazer essa checagem aqui com facilidade, né? E outra questão aqui, bom, dando seguimento, né? Então esse é o grande desafio dentro do que a gente precisa de fazer esse monitoramento antes de falar que a gente não dá conta. Bom, outro desafio nosso é a temperatura do leite no silo estar a 4 graus. Essa aqui, pessoal, só para facilitar, eu até quero aumentar o meu destaque aqui, eu sou contra, né? Minha experiência e já fazendo testes disso aqui, né? Isso aqui, ó, com 6 graus, que o leite ficasse armazenado no silo de um dia para o outro, a gente não teria uma alteração significativa na contagem bacteriana. Isso aqui é um grande pulmão para indústrias grandes, né? Você montar um banco de gelo para poder diminuir 2 graus na temperatura aqui é altamente significativo. Beleza, seguindo aqui na questão dos desafios e finalizando. O último desafio que vem assombrando tanto produtores quanto a indústria é a interrupção na coleta do leite devido aos problemas de contagem bacteriana, né? Então aqui, ó, interrupção na coleta do leite devido a CPP ou aí a antiga CBT, né? O número oficial agora é CPP. Esse aqui contava as bactérias vivas e mortas, esse aqui conta só as bactérias vivas. Essa diferença entre os dois números. Existe uma equação que converte esse número aqui nesse número aqui. Beleza, pessoal. Esse parâmetro é abaixo de 300 mil. A unidade aí, né, que a gente tem desse número é UFC. Não é o da luta, não. Unidade formadora de colônia. Olha só. Bom, então, o que eu preciso fazer, ter enfoque no meu trabalho para poder evitar que a gente tenha problema com isso ou traga isso por uma quantidade de produtores que a gente consiga administrar. Aí eu já vou dar uma referência para vocês aí. Um técnico de campo consegue administrar entre 20 e 30 produtores fora do padrão. Um técnico de campo vai conseguir administrar entre 20 e 30 produtores fora do padrão. Mais do que isso, ele não vai conseguir entregar o que está pedindo a normativa. Então, o que nós precisamos fazer? Trazer isso para parâmetros sustentáveis. E nós conseguimos fazer. O que precisa ser feito? Focar naquilo que interessa. A primeira questão é o monitoramento da temperatura, trabalhar aqueles tópicos que nós citamos aqui atrás. Bom, o que nós precisamos então fazer para que a gente consiga evitar a interrupção na coleta dos produtores? Fazer o monitoramento da temperatura, né? Que monitoramento é esse? Percentual de produtor que o leite é coletado acima da temperatura, problemas na calibração do tanque, problemas na capacidade do tanque, ou problemas gerais com o tanque também, tanque desligado, ou qualquer questão vinculada aqui a poderia comprometer a temperatura, né? E nós precisamos garantir que a limpeza do caminho do leite vai estar acontecendo
a contento, né? Aplicando isso aqui, aplicando a técnica aqui, né? Bom, isso aqui, pessoal, isso aqui é enfoque naquilo que é importante, né? Eu estou vendo gente saindo por aí falando que tem que matar galinha, matar porco, dar pozinho para vaca. Nós temos que garantir a temperatura dos tanques e nós temos que garantir limpeza. E aí me aparece o seguinte: um novo ator, ou um ator antigo, conhecido nosso, que é o transportador. Esse cara, por um bom tempo, ele teve uma importância gigante para a indústria, né? Em termos de relacionamento. Um transportador que tinha um bom relacionamento com os produtores, ele era de extrema importância para a indústria e garantia o relacionamento da indústria com o produtor. Esse cara aqui, ele é a vitrine da indústria. Muitas das vezes, ele é a pessoa da indústria que o produtor conhece. E ele está na fazenda todos os dias. Esse cara não pode ser um cabeça de bagre. Acabou aquela história do cara andando com botina rasgada, sem camisa, boné para trás, bermudinha. Esse cara vai ter que andar de uniforme, ele vai ter que fazer o monitoramento de temperatura, ele vai ter que monitorar condições de estrada, e ele vai ter que ter discernimento sobre os processos de limpeza, ele vai ter que olhar para um tanque de expansão com muito critério e ver se aquela propriedade está tendo um cuidado no caminho do leite ou não, se está fazendo limpeza do jeito que deve ou não. Essa pessoa, ela pode ajudar a indústria, né? O transportador, ele pode ajudar a indústria coletando demandas de produto para poder fazer a limpeza, uma vez que a indústria assuma, né, o fornecimento desses produtos aqui, não de graça, mas sim descontando o produtor e garantindo que isso aqui acontece, ou coletando as notas fiscais onde comprova que o produtor está fazendo a limpeza. E esse cara aqui, ele pode ser uma pessoa que, além de coletar o pedido dos produtos, ele pode monitorar o uso, né? Discretamente ele pode na fazenda, na propriedade, monitorar o uso. Então esse cara, se ele tomar a decisão de ajudar a empresa, se as equipes de qualidade e as consultorias que trabalham nesse segmento entenderem a capacidade dessa pessoa, né, de promover mudança, as coisas vão acontecer muito mais rápido. Esse cara aqui é a única pessoa que está lá na fazenda dia sim, dia não. Nós não temos mais braço para isso, né? Então é uma pessoa que, se estabelecer, se ele passar a participar do processo, a gente acreditar que essa pessoa aqui tem inteligência suficiente para que a gente possa conversar com ele, capacitar ele, valorizar ele, né? Para que ele possa nos ajudar, tudo vai acontecer mais fácil. E se esse cara aqui falar que não acontece, não vai andar. E essa pessoa aqui, então, ela, devido ao seu nível de importância, ela precisa ser melhor trabalhada, né? Nós estamos falando de treinamento, de relacionamento muito próximo, o grupo de WhatsApp, reuniões constantes com essas pessoas, né, com os transportadores, e dar a eles boas condições para que eles possam estar representando a indústria e esteja defendendo os interesses da indústria lá junto do produtor. Bom, pessoal, eu acho que esses eram os pontos aí mais polêmicos que a gente queria tratar com vocês e posicionar vocês aí do que a gente defende, do que a gente tem trabalhado e o enfoque que a gente tem trabalhado, né? Eu espero, dessa forma, ter sido mais claro com relação aí às polêmicas nas quais a gente se envolveu. Às vezes a gente tentava explicar as coisas de uma forma que pode, às vezes, assumir uma parte do erro de, às vezes, não ter sido claro na comunicação, mas eu acho que, eu acredito que com essa apresentação aqui, ficou mais fácil de vocês entenderem o nosso posicionamento. Eu agradeço a confiança no nosso trabalho. Obrigado. Tchau, tchau.